Olá, ouvintes! Eu sou a professora Beatriz Bonfim da Silva e sejam bem-vindos ao nosso podcast Misturas Sonoras. Hoje exploraremos as 4 propriedades coligativas. Vamos começar falando sobre a tonoscopia. Ela é uma propriedade coligativa que constitui na diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente quando se adiciona a ele um soluto não volátil. Em relação à pressão de vapor, desenvolve um soluto puro. Pode-se dizer que sempre ela será maior do que a pressão de vapor de uma solução. Então, para cada temperatura, uma mesma substância possui uma pressão máxima de vapor, que basicamente é o grau de saturação em que o número de moléculas no estado de vapor é máximo e não muda mais. Entretanto, em equilíbrio dinâmico com a parte líquida e exercendo uma pressão sobre a superfície líquida. Estar em equilíbrio dinâmico significa que a mesma quantidade de moléculas, por exemplo, que passa para o estado de vapor, volta para o estado líquido. Porém, se tivermos um líquido puro e adicionarmos um soluto não volátil, então teremos a pressão máxima de vapor, que irá diminuir. A esse fenômeno damos o nome de efeito tonoscolópico. E o estudo dessa propriedade é denominado de tonoscopia ou tonometria. Por exemplo, você já percebeu que quando estamos fazendo café e acrescentamos açúcar, a uma quantidade de água que está iniciando fervura, ela para de ferver? Por que isso acontece? A tonoscopia explica. Com o aumento da temperatura, as moléculas de água recebem energia suficiente para romperem suas ligações intermoleculares e escaparem para fora da massa líquida. Entretanto, ao adicionarmos o açúcar, as suas moléculas irão interagir com as moléculas de água, aumentando a quantidade de interações intermoleculares. Assim, será mais difícil passar para o estado de vapor. Para entrar em ebulição, será preciso fornecer mais energia para as moléculas de água, o que significa aumentar mais ainda a temperatura do sistema. Esse fenômeno não ocorre somente nos pontos próximos ao ponto de ebulição, mas em qualquer temperatura do líquido. Se compararmos a uma determinada temperatura a pressão de vapor do líquido antes e depois de adicionarmos o soluto, veremos sempre a pressão máxima de vapor do líquido antes e depois de adicionarmos o soluto. Veremos que sempre a pressão máxima de vapor do líquido puro será maior que a da solução. Bom, isso foi a propriedade cognitiva tonoscopia. E agora vamos entrevistar o professor André. Ele vai falar sobre ebolioscopia. Bem, muito obrigado, Bia. Sobre a ebullioscopia, ela é uma propriedade coligativa que estuda a elevação do ponto de ebulição de um solvente após a adição de um soluto não volátil. Isso significa dizer que a ebullioscopia é uma das 4 propriedades coligativas, como sabemos, e o estudo de comportamento do ponto de ebulição de solvente recebe um soluto não volátil. De uma forma geral, quando o soluto não volátil é adicionado a um solvente, ele dificulta a evaporação do solvente. Dessa forma, torna-se necessária uma temperatura maior para poder evaporar o solvente. Na ebullioscopia, estuda-se esse aumento de ponto na ebulição do solvente. Essa dificuldade provocada pelo soluto na evaporação do solvente, ou seja, a elevação do ponto de ebulição do solvente, está diretamente relacionada ao tipo de soluto presente na solução. Com um exemplo fácil que você pode fazer em casa, é utilizando a água e o açúcar. Com um recipiente, você vai levar ele até o fogo. O procedimento que você vai seguir é colocar o recipiente com um copo de água pura e levar ao fogo. Quando a água começar a entrar em ebulição, misture 3 colheres de açúcar e observe o que acontece. Uma explicação rápida, para você não precisar fazer esse experimento caso não tenha tempo, é que a água vai demorar um pouco mais para entrar em ebulição. Mas o porquê disso? É por conta dos cristais de açúcar, que são partículas que retardam o ponto da ebulição da água. Quando o ponto de ebulição de um líquido é elevado pela presença de um soluto não volátil, o novo valor é diretamente proporcional ao número de mols da solução. O açúcar funciona como soluto não volátil. Como se vê, o exposto nesse experimento é vivenciado no dia a dia. O que não sabíamos é que esse contexto tem tudo a ver com físico-química, que aliás, a cozinha é o verdadeiro laboratório presente praticamente em todos os lares. Muito obrigada agora, professor André. E vamos entrevistar o professor Cauã, que vai falar sobre crioscopia. Obrigado, Bia. Eu sou o professor Cauã e eu vou falar sobre a crioscopia. A crioscopia, também conhecida como criometria, é o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente, quando se adiciona a ele um soluto não volátil. Isso quer dizer que um solvente puro, como a água, sempre congelará mais rápido do que se for adicionado algum soluto formando uma solução. Como, por exemplo, a água com sal demora mais para congelar do que a água pura. Muito obrigada, professor Cauã Malheiros. Agora vamos entrevistar o professor Márcio. Ele vai falar sobre homoscopia. Obrigado, Bia. Obrigado, Cauã. Sou o professor Márcio e irei falar sobre a homoscopia.
A osmoscopia ela é uma propriedade coligativa, que estuda a ocorrência da osmose entre duas soluções de concentrações diferentes, sendo uma delas mais concentradas do que a outra. Eu vou falar um exemplo de experimento que você pode fazer na sua própria casa aí para identificar a osmoscopia. Você vai precisar de sal de cozinha, água, 2 copos, chuchu cortado em 3 rodelas, colher, caneta, fita adesiva. O procedimento é o seguinte: primeiro você vai colocar a mesma quantidade de água, cerca da metade, nos 2 copos. Segundo, você vai adicionar bastante sal em um dos copos e misturar bem até que o sal não se dissolva mais, formando uma solução saturada. Terceiro, com a caneta e a fita crepe, identifique cada um dos copos. Coloque 2 rodelas de chuchu em cada um dos copos e deixe a outra reservada para comparação ao final do experimento. Deixe os sistemas em repouso por 1 hora, retire os pedaços de chuchu e dentro dos copos observe o que aconteceu. Se o meio estiver mais concentrado, menos diluído, dentro da célula do vegetal, a célula irá sofrer osmose, perdendo moléculas de água que passarão por sua membrana e irão para o meio externo, murchando. É isso que acontece quando colocamos chuchu na solução saturada com sal, ele desidrata. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e obrigado, Beatriz. É isso, gente. Muito obrigada, professor Márcio. E hoje vocês puderam aprender um pouco mais sobre as propriedades coligativas. É isso. Um beijo e tchau.